Mas a primeira coisa é, quem é Assis Costa? Pronto, exatamente. Pode ser? Pode, tá valendo. Assis Costa, na verdade, é Francisco de Assis Batista da Costa, um currais-novense potiguar brasileiro, mas definidamente um seridoense, artista plástico, filho de Maria de Fátima e Damião Pedro da Costa, né, meu pai, Maria de Fátima Batista, meu pai Damião Pedro da Costa. Tem uma descendência bem natural do Seridó mesmo, né? As minhas raízes estão bem fincadas naquela região. Como disse minha mãe, eu já nasci para ser artista, porque eu lembro, eu tenho uma memória muito boa com relação às minhas vivências, porque eu consigo lembrar de coisas a partir dos 2 anos de idade em diante. Tenho essa memória muito viva, porque eu conto alguns casos que aconteceram. Meus pais se admiram porque eu tinha 2 anos, mas lembro nitidamente dessas cenas. E eu acho que a memória e a arte, elas andam muito juntas. Eu recentemente estava lembrando de cenas da minha infância, porque a gente, quem mora do Seridó, quem mora no sertão, se tem uma coisa que a gente ama ver, é chuva. O sertão, quando chove, ele traz uma sensação de tato, de temperatura, de aroma, de emoções, em que eu nunca esqueço, desde a minha infância mesmo, 2 anos de idade, 3 anos de idade, de vivenciar isso, e essas memórias são muito fortes. Eu tive a felicidade de, no quintal da minha casa, nessa minha primeira infância, até os 5 anos, passava um riacho, e minha mãe cavava uma cacimba, né? Cavava um buraco na areia, e aquela água cristalina, eu sempre lembro assim, do sol brilhando naquela água, naquela areia, no meio do quintal da casa dos meus pais, na minha infância, e a gente ia tomar banho lá. Tinha o meu outro irmão, que a gente é do mesmo ano, de 77, eu nasci no começo do ano, meu irmão nasceu no final do ano. Então a gente fica alguns dias ainda com a mesma idade, ele faz aniversário no final do ano, em dezembro, e eu faço logo no começo do ano, em janeiro. Então a gente fica poucos dias ainda com a mesma idade. E assim, eu desde essa época eu já comecei a guardar essas imagens, né? De ver os meninos. Eu lembro que eu comecei a fazer carro de lata. E quando eu falo hoje para as crianças, o que é carro de lata de óleo? Ninguém sabe nem o que é lata de óleo, porque não existe mais nem a lata de óleo, quanto mais o carrinho feito de lata de óleo. Então eu lembro com 3 anos de idade que eu vi uns meninos fazendo carro de lata de óleo, e eu quis fazer os meus primeiros carrinhos de lata de óleo. E eu brincava com os bonequinhos que a minha mãe fazia. Inclusive, eu vou chegar até na história que ela foi quem me ajudou a fazer trabalhou muito, ontem e anteontem, fazendo a roupa do Luiz aqui. E minha mãe fazia umas bonequinhas de pano. E eu brincava com isso. Eu não nego nem escondo, que eu brinquei com boneca de pano. Minha mãe gostava de fazer uns casalzinhos, que era noivinho assim, os personagens de São João, o casal, ela fazia, eu ficava brincando com esses bonequinhos de pano. E eu acho assim que isso já desde a minha primeira infância mesmo, ali até 2, 3 anos de idade, eu já comecei a ver que esse mundo sensorial, ele me atraía muito. E minha mãe, há alguns anos atrás, numa entrevista que eu estava dando, né, numa outra entrevista sobre meu trabalho, e a pessoa perguntou a ela estava presente nesse dia, disse: esse menino aí, quando era criança, já gostava dessa coisa de arte, surgia familiar? Ela disse: não, Assis ele já veio para ser artista. Os outros, quando cresceram, eu dizia: vamos procurar o que fazer, porque seu irmão mais velho já nasceu sabendo o que queria. Então, é uma coisa que eu trago comigo, essa arte. Mas ainda assim você era criança, era uma coisa que você gostava de fazer, mas foi pro colégio normal, não. Foi... Assim, né, profissionalmente ainda não era um artista. Não, eu comecei entrei no mundo profissional das artes muito novo. Trabalhei muitas coisas assim, aleatórias, né, da infância mesmo, assim, coisa que... por exemplo, vocês vão vender dindim, aí eu ia vender dindim. Eu pastorei vaca. Meu pai tem um cunhado dele que criava vaca e cabra. Ele dizia: vai pastorar as cabras do compadre Vicente. Aí eu e meu outro irmão, 10, 11 anos de idade, a gente ficava lá pastorando cabra e ovelha e vaca no sítio. Vender dindim, vender coxinha. Todo mundo que aparecesse, a gente era criança. Quem viveu, quem sabe o que é a vida da pessoa humilde, é quem viveu os anos 70 e 80.
principalmente no interior, né? As pessoas de hoje que estão aí, nasceu do ano 2000 para cá, esses jovens que estão vivendo outra realidade paralela, eles não sabem o que é luta de classe, o que é ter sido pobre, entendeu? Então, a gente que era muito humilde, eu me lembro quando eu ganhei as minhas primeiras folhas de papel ofício para desenhar. Era muito difícil, você não tinha, era desenhar em folha de caderno, quando sobrava, algumas cantinhas assim, no caderno do fim do ano, os livros, tinha um cantinho para você pegar uma página que tinha um pouco mais de espaço para desenhar. Mas aonde chega papel de esse pão, mundo diferente para você? Aí, Porque também não é um mundo conhecido. Não, Então, assim, quando eu cheguei ali na casa dos 11 anos, 10, 11 anos de idade, eu já estava mais consciente de ser artista. Eu conheci como eu disse, na minha primeira infância, até os 5 anos, eu morei numa rua, né, que era a rua chamada Otton Filho, lá em Currais Novos. E aí eu mudei de rua, fui para outra rua próxima para onde eu morava, mas era um bairro que na verdade essa rua ela dividia um bairro com o outro. Então eu mudei algumas ruas para frente, já era outro bairro. E nesse lugar que eu fui morar a partir dos 5 anos de idade, eu conheci um rapaz que é meu amigo até hoje, só que ele mora no Rio Grande do Sul, José Gênerson. E a gente é amigo até hoje, né? É um cara que já desde criança também desenhava extraordinariamente bem, um artista fantástico. E quando nos encontramos nessa fase aí, entre 5 e 6 anos de idade, aí pronto, foi o negócio desinvestiu, como diz o Matu. Vivia para desenhar. Aí a nossa amizade até hoje perdura, são mais de 40 anos que a gente tem essa amizade e parceria. E o irmão dele era muito amigo de Jefferson, muito amigo de João Antônio, que veio a se tornar, alguns anos depois, o nosso professor de arte. Mas ainda antes de João, eu tinha 11 anos, esse meu amigo, como ele é quase 2 anos mais velho do que eu, tinha 13 anos na época, a gente foi fazer um curso de desenho com um artista plástico, Francisco Irandantas, né? Conhecido por Irã. E aí a gente eu com 11 anos, a gente começou a estudar, de fato, o desenho mais de forma oficial por um professor. Mas era aquela coisa elementar. Paisagem de observação, desenhar figura humana, coisas bem básicas. Só iniciação ao desenho era o curso. Só que isso foi em 88. Quando foi em 1990, aí a gente conheceu o João Antônio. Via ele vagamente assim conversando com o Jefferson, que era o irmão desse meu amigo. A gente tinha até um certo medo, porque ele era muito sério, teoricamente, né, na aparência, mas era um cara extremamente brincalhão, extrovertido. E aí a gente foi ajudar com o João. Só que como é que foi chegar nesse ponto? Eu era muito novo, tinha acabado de fazer 13 anos. Na mesma semana que eu fiz 13 anos de idade, para entrar no curso de desenho, só podia, no curso era desenho e pintura, artista, era o curso. Ele dava desenho de formação, desenho artista, que eu já tinha feito, mais o de pintura em tela. E era preciso fazer 3 desenhos, e só o pessoal da escola da rede pública, e tinha que ter 14 anos, era o mínimo que eu aceitava. Só que eu tinha acabado de fazer 13. E aí eu tinha saído dos 12 anos, né? Só que como eu tinha 11 anos, eu tinha feito um curso já de desenho, eu já tinha uma experiência em desenhar boa, assim, já desenhava naturalmente, mas eu tinha melhorado meu desenho. Então eu fiz o curso de desenho, eram 3 desenhos, uma paisagem, uma figura humana e um desenho livre. A gente fazia os desenhos. Minha professora de educação artística, na época, que hoje é artes, ela disse, não, você tem que fazer, mas eu fiz 13 agora. Aí ela disse, não, mas 14 anos para 13 é só um ano. Vou botar os seus desenhos e vamos ver, quem vai aprovar é a sua arte. Ele vai olhar e vai dizer, não, esse cara merece passar. Pronto. Fiz os desenhos e aí fui selecionado para fazer parte da turma de 30 alunos que João ia formar. Só que quando eu cheguei lá, ele olhava para mim e dizia, a minha idade tinha sido falsificada, né, forjada pela professora, que eu tinha 14 anos, tinha 13. Aí ele olhava e dizia, você tem 14 anos? Eu nem falava, não sabia falar não nessa época. Tava na cabeça. Eu disse, rapaz, tu é pequeno, viu, cara? Tu tem algum problema de desenvolvimento. Me zoava o tempo inteiro, você é raquítico. Então, cara, você ficava o tempo inteiro dizendo que não tem condições, cara, você é filho de anão. E aí, mas assim, eu fui aprovado pelo meu talento como artista, né, de desenhar.
Depois eu revelei pra eles, olha, eu só tenho 13 anos, né? Mas aí eu já tava fazendo os desenhos, já tava me desenvolvendo bem. Tava no meio do curso. Já tava no meio do povo e, pra vocês terem ideia, daquela imensa turma de 30, sabe quantos alunos, quantos até hoje ainda são artistas? 3, eu sou um, entendeu? Então tem amigos meus, que é um que trabalhou comigo, que inclusive foi meu parceiro que ajudou a fazer o Luiz Maranhão, né? É um artista plástico que eu considero um cara fantástico. Infelizmente ele não conseguiu desenvolver e viver somente das artes plásticas, mas eu sempre tenho a oportunidade de fazer algum trabalho, eu convido, ele vem com todo prazer e eu acho o trabalho dele fenomenal. Mas ele não consegue ter a projeção, né? A família interfere muito nas artes da pessoa. Eu, graças a Deus, tenho um pai e uma mãe muito humilde. Meu pai era agricultor e minerador da mina. Minha mãe foi doméstica a vida toda e uma artesã. Era costureira, lavava roupa para ganhar a vida também. Fazia alguns serviços assim domésticos, né? Mas só mais em casa, mas às vezes alguns serviços assim esporádicos para pessoas de fora. Mas sempre tiveram a cabeça muito aberta. Meu pai até hoje, quando eu estava fazendo um trabalho desse, meu pai me admira, chega a dizer, meu filho, você é um grande artista. Meu pai me elogia, me dá os parabéns. E ainda diz mais assim, que nunca imaginou na vida dele que um dia ter um filho artista. Que era a coisa que ele mais admirava, era a pessoa ser artista. Então, eu acho que tudo isso ajuda na autoestima da pessoa e no caminho que você escolhe, para que você siga, né? Aí esse curso de João Antônio eu não contei. O curso com o João Antônio, ele foi de 90 até 92. 2 anos de curso. Foram, eu diria, 3 anos de curso, né? Porque teve a primeira fase que a gente foi até desenvolver o desenho todo e pintar, como não era uma coisa que tinha todo um processo assim, direto. Ele vinha somente nos fins de semana, ele dava aula sexta e sábado. Eram os dias que ele dava a oficina. Aí tinha muitas sextas e sábados que ele não podia vir, ele estudava aqui em Natal, estava fazendo faculdade, eu acho. Ele não podia ir porque estava fazendo trabalho, aí pulava uma semana. Aí nisso o curso, por exemplo, para se completar um mês de aula, levava-se um ano de oficina para se fazer um ano. Ali você desenvolveu a pintura, o desenho e a pintura. Mas João foi um cara tão fantástico, assim, eu sempre comento, ele nos deixou há tão pouco tempo, e eu sempre falo assim que João, não só eu, mas quem conheceu ele, quem foi aluno dele, João foi um cara, um educador, um cara que abriu a mente e a cabeça das pessoas, não somente para o desenho, porque senão ia ser somente desenhistas. Infelizmente, muitos, só que não sabiam do desenho. Nunca desenvolveram o principal que ele trouxe para a gente, que foi o intelecto. João era um cara muito pensador. Eu conheci música instrumental, alternativa, através de João. Eu conheci o teatro alternativo através de João. Eu conheci como é que eu diria, o mundo das artes em geral, a ideia do pensamento dessa coisa da arte contemporânea, através de João. Na música, para você morar no interior, num lugar onde o forró reinava, sabe, numa época dos axés, mesmo assim no auge, em 1990, quem viveu sabe, a música da Bahia estava assim, comendo solto, não tinha quem não soubesse, até hoje os hits da Bahia dessa época tocam na cabeça das pessoas, Banda Reflexo, Cidade Negra, sei lá, Chiclete com Banana, o negócio era... E aí, para você ir totalmente para esse mundo somente disso, era muito fácil. Aí eu aprendi o que era Pink Floyd, aprendi o que era Jean-Michel Jarre, aprendi o que era Peter Gabriel, Rigo Barnabé, cara, tudo que é coisa fantástica. O mundo dos quadrinhos, que eu já gostava de desenhar quadrinhos desde de muito tempo, desde a infância mesmo. Eu e o Gêneson, né, que hoje é no Marcos Vieira Zeca Zena, a gente desenhava quadrinhos. Depois com o João, em 1992, montamos um grupo de quadrinhos, que foi o Grupo HQ, e aí nós lançamos em 92 a revista quadrinho chamada Histórias de Vaqueiros, e em 93 a revista chamada Caos nas Tetas. E depois, né, não muito tempo, depois saiu a revista Cancão, ele lançou, participei também, e a revista... Agora eu esqueci, mas enfim. Lançou um outro trabalho também de quadrinhos alternativos, né? Então, todas essa coisa do quadrinho francês, do quadrinho europeu, que a gente só conhecia super-herói.
Então, o quadrinho, essa coisa daquela história em quadrinho que conta uma história, que é uma coisa mais desenvolvida para o intelecto, é quase como uma literatura em quadrinhos, foi tudo através de João. Eu era muito jovem, né? Como eu disse, tinha acabado de fazer 13 anos, então a minha cabeça estava assim, sugando o mundo, e o cara tinha material para jogar no buraco dele, porque a cabeça de um adolescente é um lugar que vai sugando tudo. E eu consegui absorver muito disso e trabalhei a vida toda. Acho que fui eu e Gênesis fomos os primeiros a se desvencilhar dessa coisa do professor, porque em 1994 eu já tinha feito a minha primeira exposição individual, já estava fazendo, desde 93 aliás, trabalhos independentes de eventos, né? E isso tudo fez com que a gente desenvolvesse um trabalho independente, né, da própria visão de João, ainda, claro, cheio de influências, de reminiscências, não tem como, você é muito jovem, o cara chega, você olha a pessoa, aquele mestre, é o mestre mesmo, ele é quem vai lhe educar para muitos conceitos morais, conceitos éticos, do que é o mundo. João foi a primeira pessoa que trouxe para a gente o que é a ideia de comunismo. Só para ficar bem registrado aqui, a primeira aula não foi uma aula de desenho. A primeira aula de João, no primeiro dia de aula, ele convidou uma professora de História e foi dar uma aula sobre Karl Marx, Revolução Francesa, e sobre o capitalismo, sobre toda essa teoria. Nunca esqueço. E eu olhava assim para um colega meu, eu tinha 13 anos e tinha um amigo meu também que era um pouquinho mais velho do que eu já ia fazer, acho que tinha feito 14. Aí eu olhava assim um para o outro e dizia: rapaz, quando é que vai começar a desenhar, hein? Entendeu? Porque ele ficava sem saber. O que é isso? O curso de desenho é isso? O cara está falando sobre história da arte, sobre a Revolução Francesa, sobre capitalismo, Karl Marx, essas coisas. Então, por aí você vê como é um cara que traz a ideia de você pensar antes de você ir para a tela, antes de você fazer a escultura, antes de você fazer qualquer intervenção artística, você tem que saber por que você está fazendo, como é que você chega lá. Então, esse conhecimento veio através de João Antônio. E como o João é um cara ultra apaixonado por quadrinhos, consequentemente a gente começou a fazer os bonecos gigantes. Eu lembro que em 1992 a gente fez o nosso primeiro carnaval. E inclusive tem registrado na revista Quadros, quando a gente lançou em 92, a revista Histórias de Vaqueiros, que é falando sobre histórias, né, do Seridó, que envolve essa coisa desse estímulo, porque o nome da cidade é Currais Novos. Então a gente criou uma revista que fala um pouco sobre tirando um sarro com essa coisa do vaqueiro. E lá tem até uma matéria onde tem eu estou fantasiado, não dá pra ver, mas sou eu dentro da fantasia. O boneco que eu criei chamado, tá lá na revista, Estuprador, porque era um boneco que tinha uma língua imensa, e até o chão, né, lambendo o pessoal, passava na rua, era só os olhos assim, com a boca imensa e uma lingona. Aí eu dava segurando. E os filhos do esgoto do Rio Totoró, que é o rio que passa em Currais Novos, aí era uma figura que tinha 3 cabeças, né? Aí a cabeça uma era da pessoa de verdade, as outras 2 eram falsas, aí a pessoa ficava tirando onda com essa cabeça. E então assim, desde a adolescência... Então já tinha, logo no início aí já teve um negócio com boneco, Já! Pra você ver, né? Fazendo caso, nós estamos em 2023, há 31 anos atrás eu comecei a fazer bonecos através do intermédio de João Antônio, de fazer essa coisa de boneco em espuma. E que era muito forte no João Antônio isso. Demais, ele sempre adorou o carnaval. Porque para ele era assim, para o momento em que ele poderia sair na rua para criticar alguma coisa, era o carnaval, que tudo podia. Então ele criava os bonecos com críticas políticas, as coisas bem satíricas, nessa época, né? Então a gente montou um bloco chamado Os Filhos do Esgoto, do Rio Totoró. E aí tem esse boneco, foi um dos personagens que saía na frente, né? Era um dos filhos, né? Que ia na frente, era um filho com 3 cabeças, porque o Rio Totoró estava totalmente poluído. Então eu acho que inspirado talvez no Rio Tietê, que tinha a revista Piratas do Tietê, ele gostava demais, teve esse insight a partir daí. Então todas as criaturas eram um negócio meio monstruoso, assim, o bloco era para criticar a poluição que já existia naquela época, há mais de 30 anos já. Mas assim, a sua arte, você não foi para boneco, você não é um fazedor de boneco. Sim e não. Porque na verdade, eu quando eu fui... É como eu até dizer, João ele tem um trabalho muito crítico.
né? É um trabalho assim, muito mais pensante socialmente e teórico também, né? do pensamento íntimo da pessoa. Sempre achei o trabalho de João muito semelhante à obra de Ismael Nery, que é um artista brasileiro que tem essa coisa muito da dualidade. Então, João, a partir depois de uns 4, 5 anos que eu já estava, né, de convívio com ele, trabalhando muito ali na parceria mesmo, muito junto, trabalhei, formou um trio, ele e Gênesis, né, Zeca Zêner. Tanto na história da questão dos quadrinhos, com trabalhos assim de eventos para carnaval, a gente fazia os carnavais decorados e também fazia os bonecos para os desfiles naquela época. E outras coisas que apareciam a gente pegava para fazer essa coisa de criação de bonecos e ornamentações cenográficas também. Mas no mundo das artes plásticas, que era o que eu realmente amava mais que era pintar as telas, né? Trabalhei em muitos eventos, muitas coisas assim desse tipo, de carros alegóricos e tal, principalmente no Rio Grande do Sul, mas eu nunca deixei a paixão das artes plásticas me abandonar. Então, mesmo quando eu quisesse fazer outra coisa, eu sempre estava pintando uma tela. Né? E aí houve uma ruptura, porque eu sempre fui muito apaixonado pelas artes em geral. Eu nunca tive aquele olhar direcionado a um estilo. Eu lembro que quando eu conheci a arte de Van Gogh, foi assim um negócio que chega quando você olha para o trabalho, que você pega o primeiro livro, que você começa a ver as imagens, aquilo dá assim como se fosse um frio assim na espinha, ou um rebuliço assim por dentro das artérias da pessoa, das tripas se remexem por dentro, a nuca se arrepia, fica arrepiada, porque você olha, cara, olha só que arte. Aí, do mesmo jeito, quando eu conheci a obra de Picasso, aquilo também me impressionou, me impactou muito. E outros artistas, né? Os impressionistas até hoje, eu tenho uma paixão inexplicável pela arte dos impressionistas. Amo a arte de Monet, principalmente, e a Cézanne, Gauguin, né? Tem uma fase que ele vai até mudando, assim, o próprio Van Gogh começa, existe um grupo dos impressionistas franceses, que é imenso, né? E aquela pincelada rápida, aquela cor, aquele sol, parecia que quando eu li sobre Van Gogh, que ele se apaixona pelo sol de Arles, eu digo, imagina esse homem no seridó, eu tenho enlouquecido. As gotinhas de água caindo lá depois na cacimba. O sol brilhando na cacimba, na areia, aquela areinha do riacho. Então, como eu me apaixonava muito pelos artistas, assim como um adolescente que se apaixona pelas meninas bonitas e se apaixona por 3, 4 ao mesmo tempo, eu era daquele jeito. Então eu não tinha esse preconceito, esse pensamento mesmo, apesar de ter vindo através de uma formação com o João. Aí eu fui me chocando com ele, porque ele não gostava que a pessoa pintasse paisagem, achava que era meio sem sentido, mas era porque era o pensamento dele. E uma vez até ele me revelou assim, você sabia que eu gosto muito de jeito que você pinta paisagem, você tem uma facilidade, sabe? Porque eu sempre gostei, né? Ele disse, você quer me botar para sofrer, o cara quer me fazer sofrer. Ele disse assim, me bota para pintar uma paisagem? É o mesmo que a pessoa está me chicoteando. De tanto que ele não gostava de pintar paisagem, ele achava que aquilo ali era um martírio. Porque era muito fora do mundo, do pensamento dele, né? E já eu não, achava que pintar uma paisagem, pintar uma arte de criação livre, um cubismo, ou misturar as duas coisas, tudo era o fazer artístico, era o que você pensava, era o que a sua mente estava criando naquela hora, ou que o seu espírito queria expor. Então eu nunca tive esse problema. E aí, como eu também, para sobreviver, porque eu sempre vivi exclusivamente da arte, eu comecei profissionalmente aos 12 anos, e já estou com 46 anos, e foi disso que eu vivi a vida inteira, então eu nunca vi com preconceito essas mudanças, né? Então eu acabei indo buscar meu próprio caminho como artista. Mas sempre tive essa relação do aprendizado com ele, né? Então meu trabalho... Como é que foi esses primeiros passos? Como eu sempre disse, como eu comecei tão novo, né, a já ganhar meu próprio recurso, e até agradeço a João também, porque na época eu lembro que em 1993 eu tinha 16 anos, entre 15 e 16 anos, eu construí minha primeira casinha.
A partir do primeiro trabalho que João conseguiu, um trabalho grande que a gente foi fazer a decoração, foi a realização de um evento de uma escola, de uma feira de cultura de uma escola lá de Currais Novos. Trabalhamos por 2 meses, João criou toda a projeção de como ia ser o ambiente, que era assim, uma viagem, era o túnel do tempo, era uma viagem pela história, desde as cavernas até a Revolução Espacial. E aí era muito, cada sala era uma época da história. Então ele foi criando as cenografias e a gente trabalhou para produzir essa feira da cultura dessa escola, era uma escola particular, não é? Durante 2 meses. Então no contrato lá, cada um, eu e meu outro amigo, cada um recebeu um salário mínimo por mês. A gente ficou como se fosse um contrato recebendo salário, porque era muito. 3 meses recebendo salário mínimo. Foram 2 meses. 2 meses. Eu recebi, estou com 2 salários mínimos que eu recebi a primeira vez na minha vida. Eu pensei que eu estava rico. Eu com 15 anos de idade nunca tinha visto dinheiro. Eu fiz o quê? Eu construí minha primeira casa com esse valor. Fui planejar tudo ali na ponta do lápis, quanto dava para comprar de telha, onde eu ia comprar o tijolo mais barato. Eu fui comprar o tijolo de um cara que fazia artesanalmente. Fui entregar na minha casa uma carroça de burro, os tijolos, ia levando de pouquinho em pouquinho para completar os tijolos. Aí consegui um barco com um primo meu que tinha uma caminhonete, eu fui buscar num sítio, não sei o quê. Eu sei que eu queria fazer minha primeira casa, que ia ser meu ateliê, né? E construí, tá até hoje lá, na casa dos meus pais, no quintal, fiz a casinha, 4x6, eram 2 vãos e um banheiro. E o pessoal dizia, rapaz, tu sempre foi muito focado, né? Eu disse, pô, que é um negócio que é mesmo. As pedras eu catei na rua, saí procurando na rua, só que eu morava muito próximo ao final da periferia, só o que tinha na minha rua era pedra, eu saí catando pedra na rua mesmo. Eu enchi um quintal de pedra. Era a minha missão, era a brincadeira. Todo dia pegava uma carroçazinha, carrinho de mão e ia catar pedra. Então, eu sempre fui muito focado nessa coisa de que o que eu conseguisse com o meu trabalho como artista, aquilo ia me dar um resultado. E João sempre, para os alunos novos, que ele passou a vida toda, inclusive quando ele faleceu, na última semana ele estava dando aula de desenho e ele se sentiu mal, ficou doente, se afastou por uns 3 ou 4 dias, aí quando ele faleceu, né? E assim, um cara que ele nunca desistiu de trazer sempre novas pessoas, né? É uma missão da vida dele, era ser um educador do mundo das artes. E ele me usava muito como exemplo, e esse meu amigo que mora no Rio Grande do Sul. O pessoal dizia, mas você não pode viver de arte, tem que viver de arte, não, todo mundo sempre tem outro trabalho. Aí ele dizia, não, Assis Costa e Gênesis sempre viveram de arte. Me diga qual foi a profissão que eles tiveram, e foram alunos meus desde adolescente. Então, assim, eu sempre tento ter esse meu trabalho e manter minha visão como pessoa, como artista, de forma muito séria. Eu sempre falo aí, o mundo artista, a vida profissional do artista é uma profissão como qualquer outra, que se você for um cara sério no seu trabalho, você vai ter sempre êxito. Então, mas se você achar que ser artista, aquele cara que vem aí, começa a fazer um negócio, aí deu uma louca na cabeça, o cara abandonou o trabalho, aí aparece quando quer, isso não é ser artista não, isso aí é ser uma pessoa irresponsável. Então, eu nunca fui irresponsável, eu sempre fui ali até, depois de me comprometer, eu vou até as últimas consequências, porque você tem que cumprir o acordo, se vai sair atrasado, se do jeito que puder sair, mas se você está dando tudo de si, o reconhecimento vem. Eu já tive de atrasar trabalho, mas no final, quando a pessoa vê o tamanho do trabalho que foi feito, a pessoa pensa assim, pô, foi feito até rápido. Eu acabei de realizar um projeto na minha cidade, no IF, um mural de 4 metros de altura por 40 metros. Levou 100 dias de trabalho e no meio eu tive que parar para realizar um outro projeto que já estava também encaminhado e que tinha prazo para ser feito, né, para ser cumprido. E as pessoas que me contrataram compreendiam porque viu o tamanho do empenho que estava sendo feito e quando chegou no resultado final, é um negócio assim que você olha e enche os olhos, se emociona. Então, ninguém vai depois ficar me cobrando lá no futuro. Naquela época ele parou por 40 dias para fazer outra coisa, como se você não tivesse compromissado com aquilo. Não é uma coisa que o cara sumiu e depois um dia apareceu, não. Então, meus trabalhos sempre foram muito sérios, porque eu acho que isso é a marca da pessoa que quer ter êxito naquilo que faz. E como é que chegou o boneco de Luiz Maranhão para você fazer? Então,
Durante esse período todo, né, que eu estava dizendo, já vindo desde lá fazendo... Quer dizer, é importante a gente lembrar primeiro que o Lula, que está aqui do seu lado, Foi feito foi... com o João Antônio, né? Então o João começou... Que era o nosso bonequeiro oficial. O bonequeiro oficial, João... Que a gente ficou órfão. João era um cara que, como eu disse, a gente lá no começo da produção artística, João nessa época devia estar assim na casa dos 28 para 30 anos de idade, mas era um cara que desde a adolescência já tinha uma cabeça pensando sobre um mundo social muito ativa, né? Um cara muito inteligente, lia muito, captava as coisas do mundo com uma facilidade muito grande, tinha um senso crítico muito, assim, eu diria, aguçado, né? Então, João, ele desde que eu lembro, tem um boneco que ele fez, que foi na época do golpe de Dilma, com a questão do Michel Temer, a gente já discutia sobre isso, ele já percebendo que tinha uma coisa estranha ali, que estava ficando esquisito. Ele fez um boneco numa exposição chamada Panelaço, que é incrível a obra de arte. Inclusive está com a Edrize, essa obra, Edrize... Quando a gente entrevistou ele, que está no vídeo, o canal, a gente tem essa obra, que é manipulado, né? Tem uma panela com um negócio, muito louco, né, aquele trabalho. E tem a ver com a questão dos coxinhas também. E aí João fez um boneco de carnaval nessa época, que eu acho muito interessante, que é um cara dentro de um vaso sanitário, com um chapéu com o nome Globo, assim, Globe, no chapéu, e por debaixo da pessoa, como se fosse um cara levando um vaso sanitário nas costas, um cara com a camisa do Brasil. Isso em 2016 ou 2017, por aí. Quer dizer, aí essa coisa do bolsonarismo, camisa do Brasil, estava começando. João já tinha feito um boneco criticando a questão do golpe com relação a Dilma. Já foi 2016 mesmo. Acho que era. Aí a pessoa entrevista ele, diz, essa é sua alegoria, isso quer dizer o quê? Ele diz, não, isso aqui representa as pessoas que praticaram e ajudaram a praticar o golpe, né? Tá aqui a mídia golpista e o próprio tribunal também, né? Que ajudou, estava ali meio conivente com o golpe. E o povo brasileiro, os coxinhas com camisa do Brasil, representando esse povo brasileiro que caíram nessa, saindo por debaixo do ralo, né, do esgoto. Estava no esgoto ali por debaixo, levando o vaso sanitário nas costas. E o cara, ele representando tanto o Brasil ou o poder, que ao mesmo tempo também estava literalmente, como ele disse, na merda. Estava todo mundo na merda. Um estava mais embaixo, porque estava lá dentro do esgoto, que era o povão, e o STF manipulando lá por cima, mas também estava na merda, ia descer também pelo vaso. Então, assim, o cara que tem a noção de, sei lá, 6 anos atrás ou 7 anos atrás, já ter feito uma leitura crítica dessa para sair do carnaval com um boneco alegórico, não tem como você dizer que o cara não tinha um senso aguçado. Quando ele fez o boneco de Lula, o pessoal pediu assim, na época o Lula estava na campanha, rodando no Brasil, aí ele fez o bonecão de Lula primeiro. Para quando o Lula viesse para Currais Novos, passasse por lá, ter o boneco, para chamar a atenção e tudo. Foi muito bacana. Aí depois o Roberto, né, com o pessoal, foram inclusive ficar lá em casa, em Currais Novos, e foram falar com ele, pô, João, tem que ter um boneco desse também. Aí só que esse outro boneco, eu nem sei o que aconteceu, ele foi para outro lugar, não foi? Ele acho que foi, não sei se foi Mossoró, como é que foi, enfim. Mas aí ficou sem boneco, e João fez o boneco que era para a campanha do Lula livre, e ele com toda a dificuldade física, já porque o João sofreu com problema de saúde física, que ele tinha espondilite aguda a vida toda. Desde que eu conheço ele, que já tem dificuldade, o cara ficou todo sem movimentação. Era um esforço grande para mexer, para esculpir, fazer essas coisas, né? Que é um trabalho, mexer com boneco é cansativo. Mas ele sabia da importância, ele estava fazendo com um ideal muito grande, porque ele sabia que isso aqui ia chamar a atenção, e era importante que tivesse esse boneco, e ele vendo a empolgação de Roberto, um grupo de pessoal que ia participar, então ele fez um esforço para poder realizar. Então, inclusive, foi o único trabalho que ele fez de boneco, foi esse aqui, né? Foi o ano passado, que foi, aliás, ele restaurou, né? Que foi para a época já da campanha, pré-campanha assim, de Lula, ele deu uma restaurada no boneco,
E isso foi muito importante para ele, porque ele percebia essa empolgação e o interesse de se usar essa arte para o fim que ele sempre usou, que era chamar a atenção das massas e ter essa coisa de movimentar mesmo o povo. Aí tu recebe agora a incumbência de fazer Luiz. Aí, como o João tá aqui, aí agora pronto, eu vou falar, aí eu fiz o outro Luiz, né? Que é Luiz Inácio também, né? Também. É o Luiz Inácio Lula da Silva e o Luiz Inácio Maranhão Filho. Então, é uma honra também, né, poder fazer o trabalho assim, porque eu sei que em que ideal ele está inserido. Porque o artista, enquanto trabalha somente pensando no seu umbigo, no ego, do que vai ganhar dinheiro, eu tô famoso, isso é a maior besteira do mundo. Eu nunca esquecerei uma frase que Dorian Gray me falou. Eu fui à casa dele, eu acho que um pouco tempo antes dele falecer, um ano antes, né, Roberto e o pessoal aqui do DHNet, junto com a Edris, fizeram uma entrevista lá, que foi bem perto mesmo, aliás, uma das últimas entrevistas com ele, inclusive. E eu fui com minha esposa, eu estava estudando sobre o trabalho dele, a gente foi na casa dele para entrevistá-lo. Ele estava falando sobre o trabalho dele, sobre o trabalho de Navarro e outros artistas aqui, do Rio Grande do Norte. E ele me disse uma frase, assim, eu vou dizer uma coisa, que eu aprendi ao longo dos meus 84 anos, ele estava com 84, ele faleceu aos 85. Então, ó, você vê como foi bem perto da época dele falecer. Então, o Dorian disse assim, que com relação ao mundo das artes, essa coisa de ser artista, ele disse, olha, eu já estou com essa idade, já ganhei o nome que ganhei, já vendi as obras que vendi, e uma coisa eu aprendi, que o artista, essa coisa de ficar rico, milionário, de ser um artista famoso, uma obra de arte minha vale milhões de dólares, ele disse, isso é ilusão. O artista você pode ter um renome, ganhar dinheiro, ser um artista que vai viver de sua arte. E outra coisa, principalmente pintura. Pintura é o que vende. As pessoas gostam de pintura, não sei até quando não gostam, mas até hoje as pessoas gostam de ter uma pintura na parede. Mas assim, você ficar pensando que vai ser um artista que vai vender 100 milhões de dólares, você vê essas viagens assim, eles não cai nessa ilusão, não, vai fazendo seu trabalho. Seu trabalho é muito bom, mantenha, eu já vi pelo que eu vi que você já tem um trabalho maduro de cores, de forma você compõe muito bem os seus elementos, os seus temas são muito bons. Mas não vai crescer na grandeza do pensamento do artista milionário, não, que isso não existe. Então, eu sempre vejo muito mais com essa maturidade de que não adianta nem crescer ego, sabe? Se achar que é alguma coisa. Eu só falo comigo, diz, para você é porque você é muito modesto, porque eu, sinceramente, eu não sou falso modesto, eu sou sinceramente modesto, porque eu vejo o quanto ainda tenho que aprender, eu vejo que tem pessoas que têm um trabalho muito bom, mas eu acho que o ego deles atrapalha muito na criação e afasta até mesmo os clientes, né? Você quer, às vezes, ter a obra da pessoa, mas não quer nem saber do artista. Eu vou comprar porque o trabalho é bom, mas a figura não quer nem conversar com ela. Inclusive, compra por terceiros. E você, às vezes, recebe 100 e o cara, enquanto o atravessador está vendendo por 1000. Só fazendo uma analogia. Então, mas vamos para esse boneco. Quanto tempo faz que você não fazia boneco? De carnaval, esse foi o primeiro. Do início ao fim. Meu primeiro filho foi o Luiz Maranhão Filho, meu primeiro filho. Porque eu trabalhei muito em bonecos, mas bonecos para eventos como o Natal Luz de Gramado, fiz muitos, fiz um Natal aqui, que era o Natal em Natal, eu fiz muitos bonecos. Mas qual é a primeira diferença que a gente, para quem é leigo no assunto, qual a diferença de fazer um boneco? Um boneco para um pump, que a gente chama para desfiles temáticos, É que assim, você faz um boneco, ele é quase como uma pessoa que veste uma roupa de boneco, né? E tem bonecos que são grandes, são mais altos, mas não são tão grandes, porque existe o boneco de Olinda, que é esse estilo aqui. Em que os braços são soltos, né? Você só põe aqui no corpo, com um coleto, tem uns que lá em Olinda, o cara põe o negócio na cabeça, segura aqui com a mão, deve cansar pra caramba. E tem essa coisa do coleto, então o bonecão que está geralmente 3 metros em média acima, e essa coisa da cabeçona do boneco e mexer os braços. Então é o famoso boneco de Olinda, conhecido, né? Ou boneco carnavalesco. E os outros bonecos, eles são pumps, eles são bonecos alegóricos, eles são para desfiles. Quem já viu desfile da Disney, essas coisas que
É como se você pegasse um personagem, Mickey, Pluto, que eles botam lá, e faz igualzinho o personagem que sai nos filmes, né? E transforma numa figura real. Então, esses são os bonecos que eu trabalho. Então, você vai fazer uma roupa, uma vestimenta, às vezes tem que aumentar a perna da pessoa, né? São bonecos que é grandão, um robô, uma coisa assim. Então, você cria toda uma alegoria sobre isso. Essa linha aqui, ela é diferente. Tanto que aqui você tem a cabeça e tem um corpo falso, revestido por tecido, com braços soltos, né? Com mãos. É mais para essa coisa mesmo. E quando você rodar, aqueles braços girarem, para folia. É um boneco para folia. É diferente de um boneco que vai no desfile, você assiste de fora, você não fica no meio dos bonecos. Por isso que o boneco chamado boneco de Olinda ou boneco carnavalesco, eles são grandes, compridos e tem essa característica, porque o povo vai ali do lado dele. Então ele tem que estar acima do público. Se você faz um boneco que é da altura das pessoas, é um monte de gente misturado com um boneco, você não entende nada. Então são categorias diferentes. Eu fui muito para eventos, desfiles de eventos. Então eu trabalhei por muitos anos mesmo assim, sei lá, fiz uns 6 Natal Luz, aí trabalhei lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul também, a Feira Doce, que é a Feira Nacional do Doce, e a gente fazia um desfile, que era contando a história do doce, aí tinha os bonequinhos em formato de doce e tal, e fiz um Natal aqui, fiz também trabalhos em Canela, que era a Chocofest, eram temas voltados para o mundo do chocolate. Então, mas você acha que a dificuldade maior está em você fazer uma representação de um personagem real? Exatamente. Quando você tem um boneco, você cria o estilo, por exemplo. Porque fazer um bonequinho de chocolate, pô, qualquer bonequinho de chocolate é um bonequinho de chocolate. Exatamente. É criação pura. Criação da pessoa. Você faz lá um bonequinho, a cabeça pode ser redonda, aí ele vai ter um tipo de chapéu que parece um papelzinho de balinha, uma coisa assim. A roupa, né, com a característica... Mas você não tem que demonstrar semelhança com ninguém. Não, ele é ele. É a criação da sua cabeça. É a criação da cabeça da pessoa. Então quando você vai para bonecos alegóricos, a não ser que seja um boneco livre, por exemplo, o cara diz, não, vamos fazer no nosso bloco, vai ter um palhaço. Aí vai ter um palhaço, não importa quem é o palhaço. O cara vai e cria um palhaço. Aí beleza, você faz do jeito que você quiser, show de bola. A grande dificuldade de se esculpir personagens reais é porque... Aí te arrumaram um Luiz Maranhão, que não tem foto praticamente. Exatamente. Aí o boneco que ninguém quase... Que é uma pessoa desaparecida desde 74. Exatamente. Que ninguém vê alguém encontrar, alguém conheceu ele, né? Depois de décadas, né? Antes de eu nascer. 50 anos praticamente, aí vai dizer, mas é a cara dele. E realmente, algumas pessoas que acham que está realmente bem semelhante. Eu fico feliz que as pessoas vejam semelhança, porque é um trabalho para mim, é quase mediúnico, né? Então, assim, quando é um personagem como Lula, por exemplo, que é uma figura que você falou, Lula... E tem foto sobrando de Lula. Assim, você consegue ver... Tem foto sua com o Lula até. Não, mas assim, eu conheci pessoalmente, cheguei perto dele, quando ele esteve com razão, mas não tirei foto, porque a multidão, a paixão pelo homem era avassalador. Não, mas arrumar a imagem de Lula é fácil. Não, a imagem de Lula você vê ele até de cima para baixo, né? De foto de drone. E como é que é fazer Luiz Maranhão, que você conseguiu, quantas fotos você conseguiu dele? Eu acho que Roberto me conseguiu assim umas 10 fotos em que aparece ele no meio do público, assim, distante, e você tenta ampliar, você nem consegue ver porque ele tá no meio da galera. Umas 4 assim. Aí tem um desenho feito dele, ele de perfil, 3/4, que é a foto que o artista geralmente usa muito, que você consegue ter, o 3/4 é que você consegue ter um ângulo mais ou menos qual seria o formato da testa, do nariz de lado, né? E faz uma leitura do próprio olho, como seria. E como ele usava muito óculos o tempo inteiro, você não tem quase a visão da profundidade do olhar dele. Só tinha uma foto dele sem óculos, muito abatido aparentemente, muito abatido, que é tanto que, para quem eu mostrei a fotografia, comparado às outras em que estava melhor, o semblante assim, as pessoas diziam, a mesma pessoa, porque ficou tão diferente a característica de uma imagem para outra, que parecia que eu tinha que fazer 2 bonecos diferentes para fazer. Isso eleva muito o grau de dificuldade. Outra coisa, só existe foto preta e branca dele. Aí você vai pintar uma pessoa que vai ter cor. O boneco não pode ser preto e branco. É até engraçado o cara fazer. Por que a figura preta e branca? Porque não existia foto colorida na época dele. Então, essas coisas elas aumentam o grau de dificuldade. Aí um boneco
que é para ser muito mais simples do que esses outros que eu faço, são bem mais complexos, inclusive, porque os bonecos são roupas que você veste, tem toda uma característica. O boneco é revestido por dentro e por fora, ele tem revestimento de tecido pela parte externa, pela parte interna. Tem todo um exoesqueleto também por dentro do boneco, alguns, dependendo do que seja. E só que como a pessoa nunca faz um boneco, né? Eu faço para os desfiles, por exemplo, é uma ala, a ala dos bonequinhos de chocolate, quem está falando de chocolate. Então são 10 bonecos, 20 bonecos. Então o tempo que eu levo para criar toda a modelagem de a estrutura, depois que eu crio tudo sobre aí o resto é em série. Então tem o serralheiro vai fazer o esqueleto daquele jeito, vai fazer 20. 20 daquele jeito. O molde para cortar o tecido interno e o externo é daquele jeito. Então, depois que vai cair na mão das costureiras, aí lá na frente tem a linha de montagem, é como aquela coisa. Se o cara pegar para fazer sozinho um carro, ele vai passar 100 anos e não faz o carro. E você olha na fábrica todo dia sai o carro. No boneco de Luiz, qual foi a maior dificuldade? Você falou que teve a questão da fotografia, acho que essa é a principal. Foi uma coisa difícil, mas eu consegui resolver teoricamente rápido, porque eu esculpi a cabeça em 2 dias. Né? Porque esse aqui não é um bloco de isopor que você pega ele assim. Eu colei vários pedaços de isopor para poder chegar num bloco. Eu usei 6 pedaços, 6 folhas de isopor de 33 por 1, com 10 a 11 centímetros de espessura, para formar uma caixa. E aí daí eu fui esculpindo o boneco, né? E assim, foi rápido até eu diria, porque mesmo tendo passado anos sem fazer escultura de figura humana, outra coisa que, por exemplo, para mim, como eu sou um artista da linha muito modernista, eu nunca gostei de fazer retrato. O pessoal chega lá em casa, já fiz só para pintura óleo de retrato de pessoa, mas nunca gostei, fiz por necessidade e obrigação. Para pagar a conta. E mesmo assim deu errado. Mas enfim, porque parece que é uma coisa. Tem gente que gosta de pedir para fazer o retrato dela, mas só por uma questão de ego. Não é porque quer ver o trabalho artístico da pessoa retratar. Então assim, aí pode olhar e dizer, não ficou legal, só que é muito chato. Aí você faz uma fotografia da pessoa, hoje principalmente, celular, tira a foto minha, tira. Não, faça outra que essa não ficou legal. Você bate 10, a pessoa fica, essa aqui tá legal. Você já imaginou o artista pintar 10 pinturas pro cara escolher, essa aqui tá boa? Não rola, né? Mas as pessoas na cabeça do ser humano é mais ou menos. Mas o que foi mais difícil para você fazer de Luiz? O que eu achei complexo para mim foi fazer o corpo dele. Eu achei mais difícil, até porque a cabeça eu fiz em 2 dias. Só os óculos também deu trabalho a fazer. Não foi muito fácil de fazer os óculos. Foi rápido, mas assim, parece assim, não, agora só falta os óculos. Aí só que os óculos dá um trabalho danado, a gente pega mais um dia de peleja para a pessoa fazer uma coisa simples. Às vezes o material, não é nem o trabalho de fazer, é você encontrar o jeito de trabalhar o material. Que material eu vou fazer? Como é que vai ficar legal? Outra coisa foi a estrutura do corpo, porque o corpo desses bonecos, eles têm que ser feito de uma maneira a não ter peso. E aí a gente trabalha com mangueira, aí tem uma telinha preta plástica que é de galinheiro, hoje em dia o pessoal usa muito, ou para fechar a varanda, uma coisa assim, para gato, para quem quer trancar para gato não entrar na casa da pessoa, ou os gatos saírem também, quem cria gato tem medo que os gatos fujam, então ali dentro da casa, e bota essas telinhas, elas que são usadas. Mas aquilo é muito chato do cara trabalhar, só não é pior do que aquela de viveiro, aquela de metal. E não é uma coisa que você modele com facilidade, aquilo você mexe, ela sai da forma que você quer, ela não tem caimento, é um negócio chato de fazer. Então eu durante algum momento assim, que eu vi que o prazo ia se acabando e eu tentando ver se a coisa ganhava forma e não saía do lugar, eu comecei a me estressar, mas no fim deu certo, porque a pessoa pensa assim, não, foi muito difícil, mas é que foram 8 dias, 8 dias do começo ao fim, do zero ao finalmente. Então, com a costura de uma roupa do boneco desse, 10 metros de tecido, 10 por 1,40 de tecido, são quanto? 6 metros quadrados, dá um bocado de metro quadrado de pano para fazer a roupa de um boneco. Agora também, se eu trouxesse aqui o que sobrou de tecido, os 10 metros estão aí, é impressionante como um negócio. As proporções. A calça dele para fazer a volta assim foi 3,5 metros. A camisa
3 metros e meio. Isso porque ele era magro. Porque ele era magro, mas eu assim, Imagina se for quando você for fazer do Djalma Maranhão, que era gordo. Ah, Maria, vai 15 metros de intensidade para ser bonzinho. Mas assim, isso gera um pouco de dificuldade, mas é mais pelo tempo, né? Porque se a pessoa tivesse mais um tempo para fazer as coisas, assim, ou depois que você passa pelo sofrimento de entender como usar o material, depois você diz, puxa vida, eu podia ter feito daquele jeito, daquele assim. A própria estrutura, o esqueletinho de ferro, que é uma coisa basicamente simples, depois que eu terminei, eu pensei em 2, 3 maneiras diferentes de fazer o negócio, mas na hora do sofrimento você tirar da cabeça o zero, como é que vai ser? Tem que fazer assim. E isso leva a pessoa a ficar um pouco estressada. E como eu tenho um menino de 5 anos de idade que fica ali na minha cola, querendo fazer o boneco mais do que eu, meu filho é muito apaixonado por essa coisa artística, carnaval e boneco, ele quer criar os próprios bonecos dele, e queria botar a estrutura do boneco nas costas, a gente testando, pô, em mim também, o menino do boneco, ele é bem pequenininho, o boneco pesa 100 vezes mais do que ele, que ele é magrinho. Eu disse, meu filho, você não pode nem com a mão do boneco, quanto mais eu botar esse ferro nas suas costas. Agora, como é que é pra você saber que você está renascendo um personagem? Luiz Maranhão, ele é conhecido, a história dele é conhecida, mas ele desapareceu em 74, foi preso e nunca mais se teve notícia. O Estado não fala se ele morreu, né? Quer dizer, com 102 anos a gente acredita que ele morreu, mas nunca entregaram o corpo, né? Nunca contou o que realmente aconteceu, né? A gente tem até uma série que a gente vai lançar em... Vai, atende. Muito bem. Eu com relação ao conteúdo histórico de construir um boneco como esse, é muito relevante, não somente porque eu gosto tanto da história, eu sou casado com um historiador, e assim a gente tem esse resgate também, literalmente, dos personagens, das figuras da nossa história, que tiveram sua importância muito grande, né, social, de lutas e tudo, mas que foram literalmente apagados. Não apagado de forma figurativa, não, é de forma verdadeira, né? E isso é uma coisa que acontece de forma sistemática, só não é pior porque acho que de alguma maneira a humanidade ainda está mais aberta os olhares para não aceitar tudo assim de forma calada e de cabeça baixa. Mas se não fosse, ainda continuaria do mesmo jeito, pelo que a gente viu nos últimos dias, não vou dizer anos, né? Nos últimos dias, nos últimos tempos, o que a gente vivenciou no Brasil e no mundo, temos vivenciado, pode-se dizer assim também, o que tem acontecido, a coisa parece assim que a humanidade deu uma destrambelhada, bateu a saudade da loucura, porque uma coisa que você vê determinadas situações que eu, na minha cabeça, acho que pelo sentimento humanista que eu tenho, desde sempre comigo, eu acho surreal, né? Surrealismo é isso aí. É você ver coisas que você diz assim, pelo amor de Deus, eu não acredito que eu estou vendo isso não. É como se alguém chegasse e essa coisa do cara viu uma pessoa lá dormindo no chão e tocar fogo na pessoa. Diz, mas você matou um mendigo, eu pensei que era um índio. Qual é a lógica do negócio desse? Quer dizer que se fosse um índio, não, mas aí não podia. Existe ser humano agora de segunda categoria. Exatamente, que pode botar fogo. Ninguém está comendo, só já estão vindo atrás de mim. Mas enfim, então assim, nós como sociedade, como humanidade, quando você lê, quem conhece, vai ler sobre Platão, né, na história, na Grécia Antiga, as ideias, os sentimentos, os pensamentos que evoluídos, que sempre existiram ao longo da filosofia humana, do pensamento humano, de forma mais construtiva da sociedade. Aí você chegar em tantos séculos depois, milênios depois, aí você ainda vê determinadas atitudes e atos que não condizem. A própria educação humana lá embaixo. Então eu penso que você tem que trazer um boneco desse aqui e dizer assim, mas o que tem a ver um boneco desse com carnaval? Não é a ver com carnaval, é a ver com a vida. Então assim, ele vai ser usado no carnaval, mas é para que ele tenha a sua função social, assim que nem o bonecão de Lula.
Lula é um personagem que dentro da história do Brasil, acho que se daqui a algum tempo a humanidade continuando querendo ser desenvolvida, batendo na saudade da selvageria, da sua coisa mais primitiva, mais animal mesmo, assim, né, de selvagem, a selva, o cara quer o leão comendo os outros bichos menores. Com certeza um indivíduo que quer apagar a história da pessoa, quer menosprezar, quer botar para baixo e muita gente engolindo isso como se fosse normal. É assim mesmo. São coisas que se a gente não ficar batendo naquela tecla, lutando, simplesmente parece que tipo. Então a gente pode pensar que os Luiz é quase que um resgate da civilização contra a barbárie. Contra a barbárie, exatamente. Você falou a palavra que eu quis dizer, a barbárie. O ser humano, ele parece que tem hora que ele tem um certo... Eu acho que é um medo de ser feliz, porque acha que a felicidade é uma coisa que pode ser roubada dele. A felicidade, tem uma música que fala sobre isso, né? Tá dentro da gente, a gente não sabe, como a música de Roberto. Ele já pega esse ensinamento de outras pessoas, mas isso eu tiro até pelo lado, eu como artista. Tem pessoas que eu ouvi falar sobre, como eu falei antes, sobre Dorian, um outro artista, que é um cara que não tem nada a ver uma área cultural, até com o que Dorian fazia, que quando o Dorian ainda não tinha falecido, aí, tipo, o cara com 80 e tantos anos ainda tá pintando, ainda tá aí nascendo. Rapaz, só vai ter espaço para outros artistas quando o Dorian não estiver mais aqui. Aí quando o Dorian não está mais aqui já faz um bocado de ano. Cadê o espaço para esses outros artistas? Quem foi que apareceu? Não existe isso. Quando você perde uma pessoa representativa dentro da cultura de um lugar, morreu Nilton Navarro, morre Dorian, morre tantos outros nomes das artes potiguares, né? Mas vamos desses dois grandes, só para citar um exemplo, mais fácil de entender. Não é que vai abrir espaço, isso não é cargo público, não é. A arte é uma coisa totalmente diferente, mas você ouviu isso de um artista. E para ele, acha que os editais, aí existem as panelinhas, isso às vezes é uma bobagem muito grande. Eu, por exemplo, trabalho lá no Seridó, lá em Currais Novos, nunca quis vir para a capital tentar fazer vida artística aqui. Eu me sinto muito feliz e realizado, e produtivo, e sobrevivente, e me dando bem morando no interior. Aqui na capital tem isso ainda, eu acho que essa mentalidade deve ser da capital. É capitalista essa mentalidade. É imperialista. Assim, os Estados Unidos é imperialista com a gente, São Paulo e Rio é imperialista com a gente, Pernambuco é imperialista com a gente, Natal é imperialista com Currais Novos, e Currais Novos deve ser imperialista com... O sítio de dentro, não, tô brincando. Mas enfim, então assim, essa ideia de que você... dos espaços da arte, eu acho que, como João Antônio, ele quando desencarnou, faleceu, partiu, encantou-se, virou boneco, inclusive, literalmente virou boneco de carnaval, ele deixa uma lacuna, uma falta imensa. Eu nunca me senti, como é que eu diria, ofuscado no meu trabalho, ou oprimido, ou amedrontado comercialmente, ou artisticamente. Porque João foi uma pessoa que sempre viveu para o trabalho dele de forma pessoal. Então essas construções, elas são assim. Então a gente vê os dois bonecos, a gente vê Lula e vê Luiz Maranhão. Lula foi João Antônio que fez. Sim. A gente pode dizer também que Luiz Maranhão, de certo modo, também foi João Antônio que fez, ou seja, muito dele estava dentro de você ali, né? Porque o aprendizado, eu sempre digo, João foi o meu professor, meu mestre. Eu tive dois pais. Um pai físico, que é meu pai, Damião Pedro, e meu pai ideológico e artístico, que foi João Antônio. Então os bonecos podem falar que é teu filho e teu irmão. Exatamente. Pode ser, né? Hein, Lulão? Hein, menino? Então a gente, essa ideia de fazer os bonecos, alguém vai dizer assim, o Lula é mais assim, mais assado, o Luiz Maranhão é diferente. Tem que ser. São outras histórias, por mais que você tenha a mesma raiz. Eu sempre falo que é como a família. Lá são 5 filhos na minha casa, meus pais têm 5 filhos. E nós todos, cada um é do jeito. Aí minha mãe disse, eu fiz igual a mão, cada dedinho é do jeito, 5 filhos, e é mesmo. Olha, botar nós 5 assim, nada a ver um com o outro, em termos de pensamento, de aparência física, é impressionante. Mas a gente é a mesma saúde, mesmo pai e mesma mãe. Mas isso
uma coisa que demonstra a união que a gente tem, de conversação e de união mesmo, de irmandade. Apesar de cada um ter sua religião, cada um torce pelo seu time de futebol, cada um tem suas opiniões partidárias, enfim. Eu acho que é isso, a gente falou bastante de você e do Boné. Quero agradecer em nome de toda a Pós-TV da Ganet. O vídeo vai para a internet agora é a prosperidade que assiste, né? Fica aí. Pois então, espero que essas palavras que eu deixei hoje aqui, elas entrem com uma verdade muito grande na cabeça de vocês e que tenham uma utilidade até mesmo bibliográfica ou historiográfica muito importante. Né? Obrigado, até a próxima.